Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está no ar o programa especial. Hoje vamos conhecer a história de José Carlos Moraes, que é cadeirante. Formado em medicina, José Carlos dá aulas em uma universidade no Rio de Janeiro, joga tênis e também é autor de um livro. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição, iremos à casa do José Carlos, conhecer a família dele, saber sobre o livro que ele publicou e ainda descobrir como ele começou a praticar tênis. Neste bloco, vamos conhecer um pouco mais da história de José Carlos. À beira de uma piscina, sentados em volta de uma mesa, José Carlos, uma mulher, um rapaz e uma moça. Meu nome é Zé Carlos, eu sou médico, professor universitário, sou cadeirante há 45 anos e durante esse tempo fui praticante de paradesporto. Eu sou gaúcho, de Pelotas, me formei em medicina em 70 e vim para o Rio de Janeiro fazer residência clinicamente no Hospital de Servidores. Estava saindo de uma festa, celebrando o final da residência, em dezembro de 72, fui assaltado em Ipanema, na Vieira Soto, levei um tiro e fiquei paraplégico. Um mês depois eu entro no centro de reabilitação. Comecei o processo de reabilitação e a reabilitação na BBR, na década de 70, era voltar a andar. Então eu fiz um aparelho tutor, coloquei nas pernas para ficar em pé, um sofrimento, para dar 10 passos levava 10 minutos. E pingava de suor e eu percebi, disse, cara, e aí criei minha primeira frase de efeito que eu gosto, e reabilitação não é voltar a andar. Inclusive escrevi uma crônica na década de 90 para um jornal nosso, lá da Associação dos Deficientes, dizendo exatamente isso. As pessoas que não se preocupassem em voltar a andar, se preocupassem em ter uma vida funcional. Se eu com a minha cadeira posso levar 30 segundos do meu quarto onde eu estava fazendo reabilitação, com o aparelho tutor eu levar 20 minutos, eu pergunto, para que ficar em pé? Então, aí, o primeiro artigo que eu escrevo, num jornal do próprio clube de pacientes que tinha dentro da BBR, era a cadeira de rodas, minha companheira. Cadeira de rodas não é um problema, a cadeira é a solução. José Carlos entra em um dos cômodos da casa, acende a luz, toca a cadeira, passa por um corredor e chega a outro cômodo. Viés importante é você se aceitar como deficiente. Então eu percebi que algumas meninas tinham interesse por mim. E os namoros começaram dessa maneira. Aí eles foram com um capítulo do meu livro chamado Amores, que é um capítulo que eu me debrucei muito, assim, muito emocionante por toda a história. E eu me casei pela primeira vez com uma médica, que era residente do meu departamento. Convivência, casamento entre médicos é bastante comum. E o casamento foi muito feliz, durou 8 anos, mas foi ótimo enquanto durou. E nesse meio tempo eu reencontrei Marta. Marta, nossos pais são amigos, de tal maneira que meu pai e minha mãe, no dia 2 de dezembro de 72, ao chegarem no Rio, ficaram hospedados na casa dela. Escritório. Sentada a uma mesa, a mulher digita no teclado de um computador. Ao lado, José Carlos em frente a outro computador digita. Sou Marta Abreu, sou professora de História e casada com José Carlos há 28 anos. Quando ele levou o tiro, ele estava fazendo residência, ele é gaúcho, mas estava fazendo residência no Rio de Janeiro. Ele foi hospitalizado, ficou um tempão no hospital e os pais dele, quando vieram para acompanhá-lo, ficaram na minha casa. E eu comecei a acompanhar a vida dele, só como uma jovem de 13 anos, 13, 14, 15 anos. Ele ia muito lá em casa, então era uma relação de amigo. Aí ele casou, foi ter a vida dele, eu também eu casei, fiquei quase 10 anos casada, e ele também. A gente se encontrava, inclusive, eventualmente, em reuniões sociais mais amplas. Aí o meu casamento começou a ir muito mal e o dele também não estava lá muito bem, e aí a gente se aproximou, né? Foi assim que, daquela amizade muito sólida, muito forte, de um afeto, acho que sempre houve um afeto, o afeto se tornou uma paixão.
ser amigo de cadeirante é mais comum, ou as pessoas aceitam com mais facilidade. Mas começa a namorar, começa a ter uma relação mais profunda, alguém vai dizer assim, você vai casar com um cadeirante? Aí ele até conta no livro que alguns pais de namoradas que ele teve, quando sentiam que a relação estava se aproximando, não quero ter meu genro cadeirante. Vinha perguntas, pessoas perguntavam, né, familiares, mas você vai casar com um cadeirante? Aí, como é que vai ser? E a nossa relação sexual sempre foi maravilhosa, né? Por causa da atração, por causa da cumplicidade e a busca do prazer dos dois. A gente tinha muitas coisas próximas. E o esporte, que eu também sempre fui atleta, e aí eu jogava vôlei, ele jogava tênis, que a gente tinha muitos programas juntos. E aí a paixão se torna possível desde que você tenha uma admiração mútua, né? Você sente o preconceito. Há pessoas que olham para a cadeira e se afastam ou acham que o Zé é menor por causa disso, né? Ou o Zé não é igual. Isso, a gente viveu diversas situações. Em restaurantes, a conta sempre vem para mim, as pessoas falam comigo. Mas aí eu aprendi muito a lidar com esse preconceito, o preconceito das pessoas e até os que eu um dia tive. Aí foi o segundo momento, né? Como ter filhos. A vontade era enorme na medida que a nossa relação era muito bacana. E a gente construiu essa casa cabe em filhos, né? Foto em preto e branco, calçadão, de perfil, Marta inclinada, atrás da cadeira de rodas, com os braços ao redor do pescoço de José Carlos. E com o tempo, nós estávamos juntos já há uns 3, 4 anos, a gente resolveu aceitar a possibilidade de ter filhos. A gente primeiro tentou uma inseminação artificial, nos fazia aqui no Rio, fui a São Paulo fazer, e não deu certo. Por N motivos, não deu certo. Quando a gente decide, então, adotar as crianças. Um processo muito lindo, que é um outro capítulo do meu livro, A Emoção de Ser Pai, que é o processo de adoção. E aí minha vida muda, né? Para quem é pai e mãe, sabe que a vida tem um objetivo e ela dá uma transformação. Foto. Sentado em um sofá, José Carlos sorri, abraçado a 2 crianças. Meu nome é Joana Moraes, tenho 21 anos e sou filha do José Carlos. Eu acho que para mim sempre foi uma coisa muito natural, né? O fato de já ter nascido, crescido com um pai cadeirante não foi uma questão que teve grande impacto, né? Porque assim, eu só comecei a perceber quando eu fui ver que os pais das minhas amigas também não eram cadeirantes. Tem uma história que é muito legal, mostra como as pessoas não estão preparadas. Eu estava deitado na minha cama, com o João devia ter 4 meses, e a minha janela dava para a porta de casa. Chegou uma amiga da minha mulher, que não era muito íntima minha, perguntou assim, onde é que está a Marta? Assim, eu deitado com o João, brincando, e assim, Marta saiu. E Neide é a nossa secretária. E Neide também saiu. Você está sozinho com a Joana? Sim, estou. Sabe o que ela disse? Ainda bem que o senhor é médico. É inacreditável isso, né? Então, no início era muito difícil, porque ela não tinha equilíbrio de tronco, né? Eu também não. Então, até quando ela começou a ter equilíbrio de tronco, eu passei a dar banho nela na churrasqueira. Tem uma foto muito linda desse momento que eu dei do primeiro banho que eu dei nela, na pia da churrasqueira. Foto. Marta de pé inclinada para frente, ao lado José Carlos com a bebê no colo. Tenho de lembrança, quando eu era bem pequenininha, que eu ia assistir ele jogar tênis lá na quadra aqui no condomínio. E ele costumava me pegar no colo e ficar correndo pela quadra, fingindo que ia bater nos cantos. Era assim, era uau, né? Era tipo alta velocidade para uma menininha de, sei lá, 6, 7 anos. Eu achava o máximo. Joana de Abreu chegou em maio. E eu, em abril, consegui minha vaga para a Paralimpíada jogando tênis. Eu ia para Atlanta jogar tênis. E a Marta disse assim, você não vai não, é a sua filha. Eu disse, eu amo a minha filha, mas essa é a minha última oportunidade de jogar uma Paralimpíada. Sou o primeiro tenista brasileiro a jogar uma Paralimpíada e eu vou para a Paralimpíada.
quando eu viajava, era sempre muito difícil deixá-lo. Uma vez que eu fui jogar um Mundial, acho que foi em Paris, e quando eu cheguei, Joana estava caminhando, eu perdi o andar dela. Depois veio o Rafael, e o Rafael chegou com 1 ano e 8 meses, 9 meses. Também aí completou a família e são 2 parceiros maravilhosos, assim. Sou Rafael Abreu, tenho 18 anos, sou filho de Zé Carlos e Marta. Nossa relação é muito boa, eu gosto muito, tem uma energia muito boa entre eu e meu pai, porque a gente, desde pequeno, a gente brinca muito, a gente deu muitas risadas, sabe? A gente também se irrita, né? A gente já brigou, mas toda briga no final acaba bem, uma briga sempre de amor, de carinho. E essa energia, essa amizade que eu tenho com meu pai é uma coisa que eu nunca quero largar. Foto: Joana sentada na mureta com as pernas no pescoço do pai. Rafael deitado no colo dele. Como eu via meu pai jogando às vezes, eu fui em alguns campeonatos com ele, eu sempre via que um esporte, você aprende várias coisas, como você aprende a perder, você aprende a ganhar. Então tudo isso é uma questão de aprendizagem. Então, como eu via meu pai jogando bastante, sempre querendo participar de todos os esportes, de todos os eventos que ocorriam relacionados a esportes, isso é uma coisa que me deixou também super animado a querer começar a jogar tênis, jogar bola, andar de skate, surfar e fazer tudo mais, porque é algo que eu via que meu pai mostrava que aquele era um dos melhores caminhos a se seguir. Foto: no mar, Rafael e Joana, crianças em cima de pranchas. O esporte na vida do Zé sempre foi assim fundamental. É a medicina e o esporte. E, bom, eu já conheci o Zé atleta, mas era um atleta de basquete, estava começando o tênis, ele estava começando a jogar tênis e estava implantando o tênis aqui no Brasil. Então, isso eu acompanhei bastante, o esforço dele de ensinar a outros jovens cadeirantes a fazer clínicas, trazer gente de fora para ensinar, os primeiros torneios. Nossa, aí foi uma época heróica, foi o máximo, né? Aí a gente fazia as comidas, fazia almoço, fazia jantar, e eu hospedava um monte de gente aqui em casa. Nossa, passava os dias todos nos torneios, quer dizer, foi uma garra familiar. As crianças passavam os dias todos nos torneios, brincavam. Era um programa, pelo menos tinha no Rio, tinha em Niterói, e eu acho que a gente vivia muito em função dessas escolinhas de tênis que o Zé sempre fazia, e eu sempre gostei de tênis e jogava também, então era uma coisa, nossa, muito, muito legal. Foto: na quadra, José Carlos com a raquete na mão direita. O tenista Gustavo Kirten sentado ao lado de José Carlos, eles sorriem. O programa especial sobre a vida do médico José Carlos volta daqui a pouco. Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. 15 anos do Programa Especial. Eu sou professor de Educação Física e coreógrafo, trabalho com street dance, com dança de rua, né? Ou com hip hop, como queira. Nós tentamos descobrir como que nós faríamos para fazer deficientes físicos e pessoas não deficientes dançarem a mesma coreografia, trabalharem os mesmos movimentos, integrados na mesma música, sem, contudo, deixar esse trabalho ficar um trabalho triste, piegas. Nós queríamos uma coisa de alto astral. O programa especial está de volta. Cozinha: Marta de pé, apoia a mão em uma cadeira. Em um fogão adaptado, José Carlos com uma colher mexe a panela. Um dos meus hobbies é a cozinha, adoro cozinhar. E às vezes não enxergava o que estava dentro da panela, né? Então eu fiz um fogão a lenha para mim aqui na varanda, e que está da minha altura, a bancada da minha altura. Fiz 2 bocas a gás também, que são fáceis de eu cozinhar. E Joana é curiosa na cozinha, né? Já morou um tempo fora, no Canadá, e sentiu a necessidade, quando voltou, ela tinha 15 anos, de fazer algumas coisas, né? E aí a gente sempre gosta muito de cozinhar junto, ver programas de culinária junto, e grava programas, tenta repetir receitas, e a gente se diverte muito na cozinha com isso, né? Na cozinha da varanda, sentados à mesa. A gente procura manter esse ambiente familiar, a gente sabe que um com 21, outro com 18, daqui a pouco você vai chamar para qualquer viagem, por uma hora que seja, e eles vão ter outras prioridades, né? Vão ter que querer ficar em casa e tal. Eu sempre vi o meu pai como o pai mais legal. Nunca foi aquela questão de, porque ele está na cadeira, que ele pode menos. Eu sempre achei o contrário, eu sempre achei ele melhor, eu sempre achei ele mais.
e ainda poder ter esse orgulho de dizer, né, que ele implantou o tênis em cadeira de rodas no Brasil, de que ele participou de Paralimpíadas, participou enfim, de vários eventos esportivos importantes. E hoje em dia ele é um dos grandes militantes do esporte para deficientes, né, o tênis em cadeira de rodas, no caso. E eu sempre achei, assim, eu acho que é muito importante, acho que ele traz muitas discussões importantes. É um exemplo para mim porque de falar quando você... de não ficar calado, sabe? De falar quando você tem a chance. E claro, ele incluiu todo mundo da família nesse movimento, assim, por exemplo, de chegar num shopping e ver que, sei lá, tem uma pessoa que não é deficiente parada na vaga de deficiente, assim, já cansei de ver isso. E, assim, desde pequena a gente briga com essas pessoas, sabe, de virar, cara, você não pode parar aqui. Então, eu acho que tem muito também essa questão da ética, né, de você ser correto. Então, eu acho que veio junto de todo esse movimento dele lutar pelos direitos dos deficientes, envolveu muito essa questão da ética, sabe? Então, eu acho que influenciou muito na minha forma de crescer, na forma do meu irmão crescer, de todo mundo. No gramado do quintal, Marta sentada no colo de José Carlos, Joana fotografa os pais e mostra o visor a eles. Acho que a sexualidade é a primeira grande interrogação do lesado medular, né? Como é que, não sentindo metade do meu corpo, eu posso ter prazer e dar prazer, né? Mas o mais importante é você perceber, e isso é interessante, é que você tem outras áreas do corpo que são erógenas, que não são exploradas. Uma frase do Fernando Oliveira, meu primeiro fisioterapeuta, me disse: Zé, você tem uma lesão que é irreversível e você vai trabalhar o que lhe sobrou. São os braços fortes que você tem, vai fazer uma musculação e você vai transferir, vai usar os seus braços como 2 apoios para você ter independência. E eu levei isso para o sexo. Eu vou usar o que me sobrou para ser feliz, para curtir a minha sexualidade. E assim foi. Outra coisa importantíssima na questão da independência e adaptação é você preservar a sexualidade do casal. Minha mulher nunca foi minha enfermeira. Eu tive várias feridas ao longo de 45 anos, muitas foram tratadas, resolvidas com cirurgia, outras por outros métodos. Ela nunca fez um curativo em mim, ela nunca viu uma ferida minha. Foto: Marta e José Carlos com taças nas mãos. No livro Roda Vida, José Carlos conta como ficou paraplégico, sobre a reabilitação e as mudanças na vida dele após a lesão. Roda Vida é o nome do livro que escrevi, autobiográfico. Ele surgiu de algumas ideias. Uma é que eu sempre gostei de escrever. Eu fazia alguns textos e colocava numa gaveta, que eu chamava Gaveta da Memória. Ali adormecia, alguns textos adormeciam. E aí era muito cobrado também pelos meus amigos. Pô, Zé, você gosta de escrever, você tem tanta história, bota isso em livro. Então essas coisas foram juntando, né? E eu pensava o seguinte, pô, mais um livro de cadeirante, né? Quando eu era cadeirante, logo no início, eu li um livro que me influenciou muito. Chama Minha Profissão em Andar, do João Carlos Pet. João Carlos Pet é irmão do Toquinho, do músico. E ele escreveu um livro contando a reabilitação dele. Logo em seguida veio o livro do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, que ele contava a história da reabilitação dele. Em 2016, ele disse assim, eu posso fazer um livro diferente, contando uma história de 45 anos de cadeirante, que ninguém tem. Todo mundo contou a sua história, que é bonita, que é linda. Os 2 livros que eu citei são muito bons. Mas a história é da reabilitação. José Carlos folheia o livro Roda Vida. Eu sempre brinco, será que isso vai acabar numa prateleira de autoajuda? Não é o objetivo, né?
O mote é uma vida que deu certo. Acho que a minha vida deu certo. Se deu certo, ela merece ser contada. Porque tem tantas coisas e tantas facetas, né? Então eu foquei realmente, eu fiz um trabalho de escultor. Eu escrevi muito e fui tirando até ficar pronta o meu Roda Vida. Então foi muito em função disso. O foco era a vida de cadeirante. Então eu começo inclusive pelo choque, que é o termo do primeiro capítulo, que é o conto O Assalto. Depois eu faço uma pequena viagem ao passado e conto 2 anos antes, eu em Pelotas, prestes a me formar, porque foi um dia antes da minha formatura, né? Formei dia 4 de dezembro, o assalto foi dia 3 de dezembro. Né? Depois eu começo a contar minha reabilitação. Quando eu começo a contar, eu digo assim, quem sou eu? As pessoas entenderem que o cara que foi cadeirante tinha uma história que estava sendo desenhada num caminho, né? E esse caminho se tornou o oposto. Eu tinha uma vida traçada, voltar para Porto Alegre, fazer gastroenterologia, lecionar na faculdade em Pelotas, onde eu me formei, ia casar com uma namorada que eu tinha lá há 7 anos, ia jogar tênis no clube que eu jogava, que eu me criei quando guri, ia ter lá meus filhos em Pelotas. Cara, o tiro faz com que eu fique no Rio, eu seja atleta paralímpico, eu me torne professor titular da Faculdade de Medicina da UFRJ, das maiores do Brasil. Eu faço mestrado, doutorado, chego a professor titular. Caso com uma mulher maravilhosa, tenho 2 filhos incríveis e um lugar maravilhoso, e conheci o mundo jogando. Aí o cara diz assim, cara, a tua vida ia nesse sentido e foi do lado oposto. Por causa de um tiro. Então é o seguinte, quando eu penso nisso, assim, cara, isso é uma história. Isso é uma história. Uma história que deu certo. E eu pedi a um amigo meu, joga tênis comigo, cadeirante, fotógrafo, um grande fotógrafo, Fábio Freitas, fotógrafo premiado do fundo do mar. Eu disse, vamos para a superfície. E fomos para Piratininga, ele fez essas fotos, que é um olhar meio perdido para o horizonte, pensando no futuro e não deixando de olhar o passado. Então, acho que a capa diz muita coisa. E o Bicho Magro, o Sérgio, um outro amigo meu, fez o design da capa com as letras, me deu de presente também. Então, o livro pronto começou, como lançar, e o primeiro lançamento foi em Niterói. E eu estou muito feliz com a repercussão, né? Está sendo vendido também, ele é vendido pela própria editora Jaguatirica, vocês podem procurar no site www.editorajaguatirica.com.br. Para quem quiser o livro autografado, pode procurar no meu Facebook, José Carlos Moraes, coloca o nome lá, que eu faço uma dedicatória e eu mesmo boto no correio. Estou fazendo essa coisa bem de quem é o primeiro autor mesmo, primeiro livro, né? Foto na livraria José Carlos com o livro Roda Vida. Independência, ela significa muitas coisas, né? Como é que é a vida de um cadeirante? Ele acorda de manhã, ele sai da cama, passa para a cadeira, da cadeira ele passa para o vaso, depois passa para o banho, toma o seu banho, depois ele volta, muitos se arrumam na cadeira, eu me arrumo na cama, volta para a cama, pego o meu carro é adaptado, entro no meu carro, boto a minha cadeira sozinho para dentro do carro, vou para o meu trabalho. Chego no meu trabalho, eu tiro a minha cadeira, então eu não preciso de ajuda de ninguém. Então, ser independente é isso. Uma grande parte depende de você, mas depende da sociedade. A independência depende de como você é recebido. Se eu estou andando na rua com você e nós resolvemos ir num bar, tomamos uma cerveja, você vai no banheiro e eu tento ir e não consigo, porque a porta é de 50, de 60 centímetros, eu já não sou independente. Já não depende de mim. Depende do cara do bar botar uma porta de 80. Então, o dia que a sociedade entender que todos são iguais e que merecem as mesmas oportunidades, eu tenho que parar num ponto de ônibus, fazer assim, e tem que descer uma rampa, baixar uma lâmina e eu entrar rapidamente no ônibus. Independência, ela tem 4 viés. A independência e a reabilitação é a mesma coisa. Psicológico, você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que ser útil, tem que ter uma profissão, tem que ter acesso ao emprego, tem que ter cotas para deficiente físico, que tem dificuldade de ter acessibilidade ao trabalho. Você tem
tem independência econômica, você tem que ter independência física, você é capaz de se transportar para um lugar para o outro. E isso é independência global. Esse você tem que pensar nisso. E tem que não aceitar quando disserem não. No quintal, José Carlos passa por um caminho pavimentado. Marta, Joana e Rafael o seguem. O programa especial de hoje termina aqui. Gostou de conhecer a história de José Carlos? Deixe um comentário para a gente na nossa página no Facebook. Também estamos no Instagram e no Twitter. E você pode ainda acessar o nosso site, programaespecial.com.br. Um grande beijo para você e até a semana que vem. Tchau!